Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente de uma técnica de integração chamada de frações parciais. Só que neste caso, nós abordaremos um caso específico de frações parciais, que é quando o denominador da função é um polinômio de segundo grau que possui ou duas raízes reais distintas ou uma raiz real dupla. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cu-cocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é apresentar uma técnica de integração, conhecida também como técnica das frações parciais. E qual seria o objetivo específico desta técnica? A ideia aqui é pegar uma função racional, ou seja, aquela função que é definida como uma fração, na qual tanto o numerador quanto o denominador são polinômios, e mostrar como você pode quebrar numa soma de frações, daí o nome frações parciais, e a partir destas frações parciais você obtém a integral da função. Ou seja, eu tenho uma função racional, vou integrá-la. Num primeiro momento eu não consigo identificar a primitiva, então eu quebro esta função racional na soma de frações parciais, a fim de que estas frações que eu vou encontrar possam ser integradas mais facilmente. Em particular, neste vídeo, nós analisaremos um caso específico, que é quando o denominador da função racional é um polinômio de grau 2 e, além disso, para este polinômio é possível encontrar as raízes reais, ou seja, eu vou encontrar duas raízes reais ou uma raiz real dupla. Assim, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. O primeiro resultado que eu vou demonstrar e que vai nos auxiliar nesse processo de integração é o seguinte: sejam alfa, beta, m e n reais dados. Num primeiro momento eu vou considerar o alfa diferente de beta. Então, existem constantes a e b tais que, quando eu considero a fração mx mais n dividido por x menos alfa vezes x menos beta, isso é a dividido por x menos alfa mais b dividido por x menos beta. E no caso, quando eu considero a fração mx mais n dividido por x menos alfa ao quadrado, isso vai se tornar a sobre x menos alfa mais b sobre x menos alfa ao quadrado. Então vamos demonstrar esse resultado. Então, para demonstrarmos isto, nós faremos o seguinte. No item A, eu vou considerar esta soma de frações, ou seja, a sobre x menos alfa mais b sobre x menos beta. E vou desenvolver isso. Veja, como é soma de frações, eu vou considerar o denominador como o produto dos denominadores. E agora vai ficar no numerador o seguinte: a vezes x menos beta mais b vezes x menos alfa. Ou seja, isso se torna ax menos a beta mais bx menos b alfa dividido por x menos alfa vezes x
menos beta. Ou seja, eu tenho A mais B vezes X menos A beta mais B alfa. Tudo isso dividido por X menos alfa vezes X menos beta. Veja, como eu quero que esta soma de frações se torne mx mais n dividido por x menos alfa vezes x menos beta, o que eu preciso verificar é se, no momento em que eu iguale este numerador a mx mais n, se eu vou encontrar valores para a e b. Ou seja, a partir disso, eu vou ter o seguinte sistema. A mais B vai ser igual a M, porque é o termo que acompanha X, e menos A beta mais B alfa, isso tem que ser igual a N. O que no fundo vai me levar ao seguinte sistema. A mais B é igual a M e A beta mais B alfa é igual a menos N. Portanto, para eu demonstrar o item A, basta mostrar que este sistema que está na sua tela tem uma solução. Como é que eu faço isso? Bem, eu vou pegar a primeira equação desse sistema e vou multiplicar inteiramente por menos beta, o que me leva a menos A beta menos B beta é igual a menos M beta. E a segunda equação fica igual. A beta mais B alfa é igual a menos N. Agora o que a gente faz é somar as duas equações. Perceba que menos A beta vai ser cancelado com A beta. E aqui eu vou ter B alfa menos B beta é igual a menos N beta menos N. Colocando B em evidência, eu tenho B vezes alfa menos beta é igual a menos N beta mais N. Como alfa e beta são diferentes, alfa menos beta não dá zero. Portanto, eu posso passar alfa menos beta dividindo, e isso já vai me dar o valor de B. Ou seja, o B, neste caso, vai ser menos beta M mais N dividido por alfa menos beta. Agora eu substituo o valor de B na primeira equação e consigo determinar quem é A. Assim, se A mais B é igual a M, isso implica que A, agora eu vou substituir o B, menos beta M mais N sobre alfa menos beta, isso é igual a M. Ou seja, o A é M somado com beta M mais N dividido por alfa menos beta. Bom, aqui é uma soma de frações, então fica alfa menos beta, e eu vou ter M que multiplica alfa menos beta mais beta M mais N. Colocando M em evidência, isso me dá M que vai multiplicar alfa menos beta mais beta mais N dividido por alfa menos beta. Este beta cancela com este e, portanto, A vai ser da forma M alfa mais N dividido por alfa menos beta. Então, veja, eu determinei quem é A, determinei quem é B. E isso encerra a demonstração do item A. Vamos olhar agora para o item B. No item B, eu vou observar o seguinte. Quando eu faço mx mais n dividido por
x menos alfa ao quadrado, isso é a mesma coisa que escrever mx mais m alfa menos m alfa mais n, tudo isso dividido por x menos alfa ao quadrado. Perceba que a única coisa que eu fiz no numerador foi somar m alfa e tirar m alfa, ou seja, eu somei 0 ao numerador, portanto eu não alterei a fração. Agora veja, num primeiro momento eu vou colocar o m em evidência. Isso vai dar m que multiplica x menos alfa mais m alfa mais n. Tudo isso dividido por x menos alfa ao quadrado. Agora eu vou separar essa fração em soma de frações. Isso fica m que multiplica x menos alfa dividido por x menos alfa ao quadrado mais m alfa mais n dividido por x menos alfa ao quadrado. Este termo é cancelado com este expoente. Portanto, o que eu tenho é m sobre x menos alfa mais m alfa mais n dividido por x menos alfa ao quadrado. Assim, neste caso, o A em questão é m e o B é m alfa mais n. E isso encerra o item B e, portanto, a demonstração está concluída. Uma pergunta óbvia é: para que nós demonstramos isso? Para que nós possamos agora, sim, com propriedade, fazer a integral de funções racionais. Só que eu gostaria de observar algo antes. No teorema anterior, o grau do numerador era menor do que o do denominador. Lembre-se que no teorema anterior, o denominador tinha grau no máximo 1. Contudo, o denominador tinha grau 2. Então, isto é uma coisa que deve ser observada num primeiro momento. Assim, quando nós estivermos integrando funções racionais, nós devemos considerar duas possibilidades. A primeira, que é o caso 1, é se o grau do polinômio p, que está no numerador, é menor do que 2. Ou seja, p tem grau no máximo 1. Então, o teorema me diz o seguinte, que p de x dividido por x menos alfa vezes x menos beta, isso é a dividido por x menos alfa mais b dividido por x menos beta. E só para frisar, aqui o alfa é diferente de beta. Assim, quando eu vou integrar essa função, p de x dividido por x menos alfa vezes x menos beta dx, isso nada mais é do que fazer a integral de a sobre x menos alfa dx, mais a integral de b sobre x menos beta dx. Portanto, a integral de p de x dividido por x menos alfa vezes x menos beta dx, isso nada mais vai ser do que a, que é um número, vezes a integral de 1 sobre x menos alfa dx, mais b, que é outro número, vezes a integral de 1 sobre x menos beta dx. E isso leva à seguinte pergunta: como é que eu faço a integral de 1 sobre x menos alfa dx? Perceba que, ao resolver essa integral, automaticamente eu estarei também resolvendo a integral de 1 sobre x menos beta, bastando trocar o alfa pelo beta no resultado que eu encontrar. Bom, esta integral aqui em particular, ela é calculada por substituição.
Aqui eu vou chamar U de x menos alfa e, consequentemente, du vai ser igual a dx. Portanto, a integral de 1 sobre x menos alfa dx, isso se torna a integral de 1 sobre u du. E, por sua vez, isso é ln do módulo de u mais uma constante. Voltando para a variável x, isso é ln do módulo de x menos alfa mais uma constante. De maneira similar, a integral de 1 sobre x menos beta vai ser ln do módulo de x menos beta mais uma constante. Portanto, agora é possível verificar quanto dá a integral daquela função racional. Assim, a integral de p de x sobre x menos alfa vezes x menos beta dx, neste caso, é a, que vai multiplicar ln do módulo de x menos alfa, mais b, que vai multiplicar ln do módulo de x menos beta, mais uma constante k. E perceba, isso está feito no primeiro caso em que o grau de P vale no máximo 1. O segundo caso é quando o grau de P é maior ou igual a 2. Ou seja, P é um polinômio de grau 2, grau 3, grau 4 e assim por diante. Neste caso, nós podemos fazer a divisão entre P e x menos alfa vezes x menos beta. Ou seja, o P de x vai ser um Q de x vezes x menos alfa vezes x menos beta, mais um polinômio R de x, onde o grau de R é menor do que 2. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o grau de P é maior do que 2, então eu posso dividir o polinômio P pelo polinômio x menos alfa vezes x menos beta. Ao fazer essa divisão, eu encontro um quociente e um resto. Portanto, o polinômio P vira o quociente vezes o polinômio x menos alfa vezes x menos beta, mais um resto. E o resto sempre vai ter grau menor do que P. Portanto, o resto tem grau menor do que 2, já que o grau mínimo de P é 2. Uma vez que eu observei isso, eu posso também enxergar o seguinte: daí, P de x dividido por x menos alfa vezes x menos beta, isso é a mesma coisa que Q de x vezes x menos alfa vezes x menos beta, mais R de x dividido por x menos alfa vezes x menos beta. Portanto, na hora que eu estou fazendo esta integral, ou seja, no momento em que eu estou procurando primitivas para esta integral, isso vai ser a integral desta fração aqui, que eu vou separar em duas frações. É a integral de Q de x, porque perceba, na hora que eu separar isso em duas frações, este produto vai ser cancelado com o denominador. Então vai me restar somente Q de x. Mais a integral de R de x dividido por x menos alfa vezes x menos beta. Isso dx. Perceba, esta é uma integral de um polinômio, portanto é fácil encontrar uma primitiva. E esta é uma integral de uma função racional. Lembrando que agora o grau de R é menor que 2, e aí cai no primeiro caso.
Portanto, se o grau do numerador, na hora que eu estou encontrando a primeira vez, ele for maior ou igual a 2, eu preciso primeiro fazer uma divisão de polinômios e, em seguida, eu vou aplicar a técnica de integração por frações parciais em uma das integrais que eu irei encontrar. Para ficar mais clara esta ideia, vamos fazer alguns exercícios. Então, no exemplo 1, nós vamos calcular a integral da função x mais 3 dividido por x² menos 3x mais 2. Num primeiro momento, o que eu faço? Vou verificar se o denominador, por se tratar de um polinômio de segundo grau, tem duas raízes. Então, eu resolvo a equação de segundo grau equivalente, ou seja, vou resolver a equação x² menos 3x mais 2 igual a 0. O discriminante, neste caso, vai dar 9 menos 4 vezes 2, 8, ou seja, 1. E, portanto, x nesse caso fica menos b, que vai dar 3, mais ou menos a raiz de delta, neste caso, 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Logo, eu vou ter dois valores distintos. O primeiro é 3 mais 1, que é 4 dividido por 2, 2. E o segundo, 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Portanto, o que eu observei é que x² menos 3x mais 2, isso se torna x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz, que é 1. Feito isso, agora eu vou analisar a função racional. Perceba que x mais 3 dividido por x² menos 3x mais 2, isso é a mesma coisa que x mais 3 dividido por x menos 2 vezes x menos 1. E aí o teorema que nós demonstramos diz que eu posso escrever dessa forma: a sobre x menos 2 mais b sobre x menos 1. Ora, fazendo a soma dessas duas frações, eu vou encontrar o seguinte: o MMC fica x menos 2 vezes x menos 1, e aqui eu vou ter a, que multiplica x menos 1, mais b, que multiplica x menos 2. Portanto, este numerador e este são iguais. Vou escrever isso e em seguida faremos algumas análises. Ou seja, x mais 3 é igual a que multiplica x menos 1, mais b, que multiplica x menos 2. Agora veja, esta igualdade vale para todo x real. Em particular, se o x for igual a 1, eu vou ter o seguinte: 1 mais 3, que é 4. 1 menos 1 dá 0, então vezes a, 0. Isso fica b vezes 1 menos 2. Por que eu peguei especificamente 1? Porque eu sei que é uma das raízes do polinômio e que ia zerar ou o coeficiente que está multiplicado por a ou o coeficiente que está multiplicado por b. Isso me leva na seguinte equação: 4 é igual a 1 menos 2 menos 1, então menos b. E, portanto, b é igual a menos 4. Agora eu vou pegar outra raiz. Se x for igual a 2, eu vou ter 2 mais 3 igual a 5. A vezes 2 menos 1, que é 1, mais b vezes 2 menos 2, que dá 0. Portanto, o meu a, neste caso, vale 5. Uma vez que eu verifiquei isso, agora eu posso calcular a integral desta função. Isso fica o quê? Veja, vai ficar, neste caso, o número a, que é 5, vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx. Mais b neste caso é menos 4, vezes a integral de 1 sobre x menos 1 dx.
E agora, relembrando aquilo que vimos há pouco, nós sabemos que a integral de 1 sobre x menos 2 vai ser ln do módulo de x menos 2. E a integral de 1 sobre x menos 1 vai ser ln do módulo de x menos 1. Tendo visto isso, agora nós vamos escrever o resultado final. Assim, a integral de x mais 3 dividido por x² menos 3x mais 2 dx, isso vai se tornar 5 vezes ln de módulo de x menos 2, menos 4 vezes ln do módulo de x menos 1, mais uma constante k. E isto encerra este exercício. No exemplo 2, nós vamos calcular a integral de x² mais 2 dividido por x² menos 3x mais 2. O que eu quero observar é o seguinte: agora o grau do numerador é igual ao grau do denominador. Então, num primeiro momento, eu vou fazer a divisão de polinômios. Ou seja, eu vou dividir x² mais 2 por x² menos 3x mais 2. x² dividido por x² dá 1. 1 vezes x², x², passa aqui menos x². 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, passa para cá mais 3. 1 vezes 2 dá 2, passa para cá menos 2. Portanto, esse x² cancela com esse x², este 2 cancela com esse menos 2, sobra apenas 3x, que já não é mais possível de dividir por x². Portanto, o quociente desta divisão é o polinômio constante 1, e o resto desta divisão é o polinômio 3x. Assim, o que eu estou dizendo é que x² mais 2 dividido por x² menos 3x mais 2, isto é 1 mais 3x dividido por x² menos 3x mais 2. Veja, então no fundo, se eu quero integrar esta função, a grande preocupação vai ser integrar esta parcela aqui. Afinal, a integral da função 1 dá x. Portanto, a pergunta que nós faremos agora é: qual é a primitiva para esta integral que eu estou escrevendo na tela? Perceba que, do exercício anterior, nós já sabemos que o polinômio x² menos 3x mais 2 tem duas raízes reais distintas, a saber, 2 e 1. E, portanto, eu posso escrevê-lo desta forma. Agora, nós vamos determinar uma primitiva para esta função utilizando a técnica de frações parciais, uma vez que agora o numerador tem grau 1, ou seja, é um grau menor do que o do denominador. O teorema que nós provamos nos diz que 3x dividido por x menos 1 vezes x menos 2 é igual a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 2. Uma coisa que você deve ter observado é que no denominador eu só troquei a ordem do produto, porque eu tinha escrito x menos 2 vezes x menos 1 e agora eu escrevi x menos 1 vezes x menos 2. Essa mudança na ordem não faz a menor diferença por se tratar de um produto. E, portanto, continuando aqui, a soma dessas frações me leva no seguinte: o denominador fica x menos 1 vezes x menos 2, e no numerador eu vou ter a que multiplica x menos 2 mais b que multiplica x menos 1. Portanto, este numerador é igual a 3x. Vamos escrever isso. Assim, 3x é igual a que multiplica x menos 2 mais b que multiplica x menos 1. Como esta igualdade vale para todo x real, vale também para as raízes do polinômio que eu encontrei. Assim,
Se x for igual a 2, eu vou ter o seguinte: 3 vezes 2, 6. 2 menos 2, 0, vezes a dá 0. Mais b, que multiplica 2 menos 1, dá 1. 1 vezes b, b. E, por sua vez, se x for igual a 1, eu vou ter 3 vezes 1, que é 3. 1 menos 2 dá menos 1, vezes a, então fica menos a. 1 menos 1, 0, vezes b, dá 0. E, portanto, o a, neste caso, vale menos 3. Logo, o que eu tinha era o seguinte: a integral de x² mais 2 dividido por x² menos 3x mais 2 dx, isto era a integral de 1 dx mais a integral de 3x dividido por x² menos 3x mais 2 dx. A integral de 1 é o polinômio x. No caso do 3x dividido por x² menos 3x mais 2, isso era quebrado agora em duas integrais. A, que nós determinamos que valia menos 3, vezes a integral de 1 sobre x menos 1 dx. Mais b, que identificamos valer 6, vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx. Assim, a integral de x² mais 2 dividido por x² menos 3x mais 2 dx, isso se torna x menos 3 vezes a integral de 1 sobre x menos 1, então ln do módulo de x menos 1, mais 6 vezes a integral de 1 sobre x menos 2, então ln do módulo de x menos 2, mais uma constante. E isto encerra este segundo exercício. No terceiro exercício, eu vou calcular a integral de x² mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado. Isso remete ao item B do teorema que eu demonstrei. Mas eu vou voltar até ele só para fazer uma observação. Aqui está o teorema que eu demonstrei. Perceba que a fração ela é quebrada como a sobre x menos alfa, que tem uma primitiva bem simples de encontrar, mais b sobre x menos alfa ao quadrado. O problema é que nesta segunda parcela você vai precisar utilizar uma substituição para calcular. Então, às vezes, fazer a fração parcial quando você tem uma raiz real dupla nem sempre é vantajoso. Na realidade, na maior parte dos casos não é. Então, quando eu estou lidando com integrais de frações racionais, na qual o denominador é um polinômio de segundo grau com raiz real dupla, o ideal é fazer uma mudança de variável. E é isso que nós faremos agora. Aqui eu vou fazer u como sendo x menos 1 e, portanto, du, neste caso, vale dx. E ainda, se u é x menos 1, então x vale u mais 1. Assim, a integral de x³ mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado de x, isso vira a integral de u mais 1 ao cubo mais 2 dividido por u quadrado du. Agora, u mais 1 ao cubo, ele é expresso como u ao cubo mais 3u quadrado mais 3u mais 1. Aqui eu já estou utilizando a fórmula do cubo da soma. Mais 2, que já estava lá. Tudo isso dividido por u quadrado du. E, portanto, a integral que eu tenho agora separando essa fração vai ser u ao cubo sobre u quadrado, então dá u, mais 3u quadrado dividido por u quadrado fica 3,
mais 3u dividido por u quadrado fica u no denominador, mais 1 mais 2 dá 3, 3 sobre u ao quadrado du. Continuando, esta integral então vai se tornar o seguinte: u quadrado sobre 2, que é a integral da função u, mais 3u, que é a integral da função 3, mais a integral da função 3 sobre u, que vai dar 3 vezes ln do módulo de u, mais a integral da função 3 sobre u quadrado, ou seja, 3 vezes u elevado a menos 2, que neste caso, quando você integrar, vai ficar menos 3 sobre u, mais uma constante. Portanto, a integral de x ao cubo mais 2, dividido por x menos 1 ao quadrado dx, agora voltando tudo para a variável x, vai ser x menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes x menos 1, mais 3 vezes o ln do módulo de x menos 1, menos 3 dividido por x menos 1, mais uma constante. E isso encerra este terceiro exercício. No exercício número 4 e último, nós calcularemos a integral da função secante de x, ou seja, a integral de 1 sobre cosseno de x. E aqui nós vamos utilizar frações parciais para chegar nesta integral. A primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: se eu estou integrando a função 1 sobre cosseno de x dx, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por cosseno, eu vou ter o seguinte: 1 vezes cosseno fica cosseno de x, e cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de x dx. Portanto, perceba que eu só transformei o integrando numa outra roupagem, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por cosseno de x. Agora eu vou lembrar da primeira identidade trigonométrica fundamental, ou seja, seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Portanto, daqui eu tiro que o cosseno quadrado de x é 1 menos seno quadrado de x. Logo, eu vou substituir este cosseno quadrado de x por 1 menos seno quadrado de x. Assim, a integral que eu quero calcular está se tornando o seguinte: a integral de cosseno de x dividido por 1 menos seno ao quadrado de x dx. E aqui eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar u de seno de x. E, portanto, du vai se tornar cosseno de x dx. Logo, a integral 1 sobre cosseno de x dx, ela vai se tornar a integral de 1 sobre 1 menos u ao quadrado du. E perceba que 1 menos u ao quadrado nada mais é do que um produto notável, que é 1 sobre 1 menos u vezes 1 mais u du. E agora essa integral eu posso resolver utilizando frações parciais. Então vamos resolvê-la. Veja, o teorema que nós provamos no começo desse vídeo diz que 1 sobre 1 menos u vezes 1 mais u, isso é a dividido por 1 menos u, mais b dividido por 1 mais u. Fazendo esta soma de frações, isso dá a multiplicado por 1 mais u, mais b vezes 1 menos u, dividido por 1 mais u, vezes 1 menos u. Perceba que a ordem dos fatores no produto que está no denominador não altera nada. Agora,
Como essas duas frações são iguais, este numerador é igual a este. Portanto, eu tenho o seguinte: A vezes 1 mais U mais B vezes 1 menos U é igual a 1. Como isso vale para todo U real, vale inclusive para dois valores específicos. O primeiro é menos 1. Perceba o que acontece se eu substituo U por menos 1. Fica 1 menos 1, 0 vezes A dá 0. Então eu tenho B. 1 menos, com este menos dá mais. Então 1 mais 1, 2. E isso é igual a 1. Portanto, o B vale meio. Agora, se U for igual a 1, eu vou ter 1 mais 1 são 2, 2A. 1 menos 1, 0 vezes B dá 0. Então 2A é igual a 1. E, portanto, o A também vale meio. Assim, a integral de 1 sobre cosseno de x dx, isso fica, até então, a integral de 1 sobre 1 menos U vezes 1 mais U du. E, por sua vez, isso vai se tornar a integral de meio dividido por 1 menos U mais meio dividido por 1 mais U du. Como meio está nas duas parcelas dessa soma no integrando, eu vou retirar este meio da integral. Ou seja, eu tenho meio vezes a integral de 1 sobre 1 menos U mais 1 sobre 1 mais U du. E agora perceba que eu posso escrever isso da seguinte forma: meio que vai multiplicar a integral. Eu vou apenas trocar o sinal aqui do denominador. Então fica menos 1 sobre o menos 1 mais 1. Aqui eu só vou trocar a ordem dessa soma. Então fica U mais 1 du. E agora, como nós já vimos, essa integral se torna o seguinte: meio de menos ln do módulo de U menos 1, porque a integral de 1 sobre U menos 1 dá ln do módulo de U menos 1, mais ln do módulo de U mais 1, mais uma constante. Agora eu vou utilizar uma propriedade de logaritmo. Então isso fica meio do ln do módulo de U mais 1 dividido por U menos 1 em módulo. Porque veja, quando eu tenho a diferença de dois ln's, eu posso escrever como ln do primeiro dividido pelo segundo, mais uma constante. Ou seja, meio do ln do módulo de U mais 1 dividido por U menos 1 mais uma constante k. Assim, a integral de 1 sobre cosseno de x dx, lembrando quem era U e voltando para a variável x, fica meio do ln do módulo de 1 mais seno de x, porque o U valia seno de x, dividido por seno de x menos 1, mais uma constante. Como eu estou dentro de um módulo, eu posso trocar o sinal do denominador, que o valor deste módulo não se altera. Portanto, isso se torna meio do ln do módulo de 1 mais seno de x dividido por 1 menos seno de x, mais uma constante. Agora, nesta fração que está dentro do módulo, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 1 mais seno de x.
Ou seja, eu vou ter 1 mais seno de x dividido por 1 menos seno de x, vezes 1 mais seno de x, dividido por 1 mais seno de x, mais uma constante. E, portanto, isso se torna meio do ln do módulo de 1 mais seno de x ao quadrado, que é o que vai dar no numerador, e no denominador, usando o produto notável, fica 1 menos seno ao quadrado de x, mais uma constante. Agora nós vamos lembrar da identidade trigonométrica fundamental e nós vimos que 1 menos seno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado. Vou fazer essa substituição. E, portanto, eu vou ter meio do ln do módulo de 1 mais seno de x ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado de x mais uma constante. Como está ao quadrado no numerador e no denominador, eu posso juntar isso tudo numa fração só. Ou seja, meio do ln do módulo de 1 mais seno de x dividido por cosseno de x ao quadrado mais uma constante. Agora isso se torna meio do ln. Perceba que como é módulo de um quadrado, a ordem não importa neste caso. Eu posso tanto elevar ao quadrado e depois calcular o módulo, como eu posso calcular o módulo e depois elevar ao quadrado, porque o resultado final vai ser sempre positivo. Então, neste caso, isso fica ln do módulo de. Vou separar agora esta fração. 1 sobre cosseno de x mais seno de x sobre cosseno de x, tudo isso ao quadrado, mais uma constante. Agora eu vou utilizar outra propriedade de logaritmo. Quando eu tenho ln de algo elevado a uma determinada potência, eu posso derrubar este expoente, passando na frente deste ln. Portanto, vai ficar meio vezes 2, que é 1, vezes ln deste módulo aqui. Ou seja, isso fica ln do módulo de 1 sobre o cosseno de x, mais seno de x sobre o cosseno de x, mais uma constante. Portanto, a integral de 1 sobre cosseno de x, ou a secante de x dx, nada mais é do que ln do módulo de 1 sobre cosseno, secante de x, mais seno sobre cosseno, tangente de x, mais uma constante. E isso encerra esse último exercício. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!